Já pensou numa cidade que fica completamente paralisada, isolada mesmo, não por causa de neve ou algo do tipo, mas por causa da chuva? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num plano detalhado que busca mudar esse cenário, redesenhando uma única lei para reconstruir a resiliência de uma cidade inteira. E quem nos guia nessa análise é o projeto de intervenção acadêmica de Antônio Miguel de Barros Neto, que teve a orientação da professora doutora Júlia Rigg de Almeida. Esse trabalho foi apresentado ao curso de especialização em cidades resilientes a desastres da Universidade Federal de Juiz de Fora no ano de 2023. E olha, ele oferece um verdadeiro roteiro para a ação. E aqui a gente não está falando de uma poça d'água na rua, não. A gente está falando de paralisação total, sabe? Quando os serviços essenciais como hospitais, escolas, transporte, tudo fica inacessível. Essa citação do estudo mostra a dimensão real do problema lá em Franco da Rocha. Bom, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar entendendo o contexto desse desafio, depois vamos analisar a ferramenta que já existe e por que ela não está funcionando. Em seguida, mergulhamos na proposta de reforma, vemos as recomendações práticas e, no final, a gente reflete sobre o impacto maior de uma pesquisa como essa. Então, vamos lá. O que exatamente faz de Franco da Rocha um ponto tão crítico para inundações? A gente precisa entender um pouco da geografia e da história que, juntas, prepararam o cenário para o desastre. O estudo revela uma combinação de fatores, quase uma tempestade perfeita. Pensa num funil natural, que é formado pelo relevo bem acidentado da cidade. Esse funil direciona toda a água da chuva direto para o centro. Agora imagina cobrir esse funil com concreto e o asfalto de décadas de crescimento desordenado. Pronto, essa é a receita para a repetição do desastre. E isso nos leva direto para a segunda parte. A cidade não está de braços cruzados. Já existe uma política pública pensada para tentar diminuir esse problema. Mas tem um mas bem grande aí no meio do caminho. A ferramenta se chama IPTU Verde. A ideia, na teoria, é ótima. Incentivar as pessoas a tornarem seus imóveis mais sustentáveis em troca de descontos no imposto. Pensa bem, se mais casas captam água da chuva, menos água vai sobrecarregar o sistema de drenagem da cidade. É uma solução onde todo mundo ganha, certo? O cidadão economiza e a cidade fica mais segura. Então, aqui vem a pergunta central, né? Se a ferramenta já existe e parece ser tão promissora no papel, por que, na prática, ela não está trazendo os resultados que a gente espera? A pesquisa do Antônio Neto revela um verdadeiro labirinto burocrático. A lei é difícil de entender, o passo a passo para pedir o benefício é confuso e, para piorar, a comunicação com a população é quase zero. Para ter uma ideia, em 3 anos só teve uma única postagem nas redes sociais da prefeitura sobre o programa. E o mais grave, ninguém sabe se está funcionando, porque simplesmente não existem dados sobre a adesão. Ok, a gente já entendeu o problema. E agora? Como consertar isso? A terceira parte do trabalho é o coração da proposta, uma reforma detalhada para fazer a lei finalmente funcionar de verdade. Agora olha que interessante essa comparação. O texto atual da lei mistura o IPTU verde com vários outros assuntos, o que acaba confundindo tudo. A proposta é criar um texto limpo, direto, que fale só do programa. É a diferença entre um documento que parece feito para dificultar e um que convida a pessoa a participar. E isso aqui mostra atenção aos detalhes práticos. A lei atual exige tamanhos de reservatórios de água que são difíceis de encontrar no mercado. A proposta ajusta os volumes para os tamanhos padrão, aqueles que se compram em qualquer loja de material de construção. É uma pequena mudança no texto que remove uma barreira enorme para o cidadão comum. Mas de que adianta mudar se a gente não souber se está funcionando, né? Não dá para consertar um problema no escuro. Por isso, o autor propõe 3 indicadores-chave. Eles funcionam como um painel de controle para a cidade, mostrando bairro a bairro onde as coisas estão melhorando e onde ainda precisa de mais esforço. As propostas são ótimas, mas como tirar do papel e levar para a prática? Agora a gente vai para a quarta parte, que foca exatamente nisso, nas ações concretas e nas recomendações. Para resolver o problema da comunicação, a proposta não é só um divulguem mais. Não. É um plano de publicações estratégico com um calendário que aumenta a frequência de posts justamente nos períodos em que as pessoas mais precisam da informação para pedir o benefício. É um plano de comunicação inteligente e muito prático. Claro, nenhuma reforma é tão simples assim. E o trabalho encara os desafios de frente. Reduzir impostos afeta as finanças da cidade. Um programa de sucesso vai gerar mais trabalho para a equipe da prefeitura. E para aqueles indicadores funcionarem, é preciso criar um sistema de dados que hoje não existe. São os alicerces que precisam ser construídos para o sucesso ser duradouro. Para fechar, vamos dar um passo para trás e olhar a imagem completa. O que um estudo como esse nos diz sobre o papel da ciência na sociedade?
É o que a gente explora nesta última sessão. O que a gente vê aqui é basicamente uma ponte. Uma ponte que conecta o mundo da pesquisa acadêmica com os problemas do mundo real. Este estudo não é só teoria, é uma ferramenta, um plano de ação para melhorar a gestão pública e, no fim das contas, tornar as cidades mais seguras para as pessoas. O autor conclui com uma reflexão muito equilibrada. Essa citação dele resume perfeitamente a situação. Existem boas intenções, existem iniciativas, mas para alcançar uma resiliência de verdade é preciso um esforço contínuo e muito bem direcionado. Fica aqui o nosso reconhecimento à qualidade do trabalho de Antônio Miguel de Barros Neto e ao papel fundamental do curso de especialização da Universidade Federal de Juiz de Fora. É esse tipo de pesquisa que impulsiona uma gestão pública mais eficiente e ajuda a reduzir o risco de desastres no Brasil. E para quem se interessou e quer mergulhar fundo na metodologia, nos cálculos, nas propostas completas, fica a recomendação para consultar o trabalho original. O link está disponível aqui na descrição, ok? E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Não só para os gestores de outras cidades, mas para todos nós. Como podemos aprender com esse caso para transformar boas intenções em políticas públicas que realmente funcionam? Se essa análise te ajudou a entender melhor o assunto e você acha que mais pessoas deveriam conhecer essas ideias, fica o convite para seguir o canal, curtir e compartilhar. A sua ajuda é crucial para a gente conseguir difundir conhecimento importante como este. E um aviso final. Este material é uma síntese automatizada do trabalho acadêmico original, gerada com o apoio de inteligência artificial. Por ser um resumo, o conteúdo pode conter simplificações ou imprecisões. A versão completa e fiel está sempre no documento original. Muito obrigado e até a próxima.